Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos resolver a questão 11 da prova azul de linguagens do Enem 2019. Como vocês sabem, nas questões do Enem nós devemos primeiro ler o enunciado e depois o texto. Então vamos lá. A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos de povos indígenas desencadeou a... Então, é para a gente ler o trecho e procurar qual a relação entre os elementos modernos e tradicionais nos jogos indígenas. Vamos ler o trecho. Esporte e cultura. A análise é acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. Aqui nesse pedacinho estou falando sobre a relação entre elementos tradicionais e modernos, sendo que ambos compõem os jogos dos povos indígenas. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, estes artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. Nesse texto está mostrando como os elementos tradicionais e como os elementos modernos juntos, que eram utilizados para a prática corporal, se transformaram em um tipo de modalidade esportiva dos povos indígenas. Então, esta relação entre os elementos desencadeou o quê? Desencadeou que as práticas corporais foram vistas como práticas esportivas. Então, vamos ver nas alternativas, aqui expressa essa explicação. Padronização de pinturas e adornos corporais. Essa padronização já existia no elemento moderno e as pinturas corporais são parte dos elementos tradicionais, ou seja, não foi da relação entre os dois elementos que surgiram o que está dizendo nessa alternativa A, porque ela já existia independente da relação entre os dois tipos de elementos. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Não há sobreposição porque eles estão em relação um com o outro, estão unidos, um ajuda a compor o outro. Não há uma sobreposição de um em relação ao outro. C. Individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Não há uma individuação das técnicas. As técnicas são as mesmas e elas são usadas em todas as modalidades, em todas as práticas corporais, são utilizadas as mesmas técnicas. Não há técnicas diferentes, não há uma individuação das técnicas. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Essa é a nossa resposta. E preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. O texto não está falando do significado das práticas corporais em cada cultura, está falando sobre a prática corporal entre os povos indígenas especificamente. Então, nós ficamos com a letra D. Se você teve alguma dificuldade nessa resolução, se você não entendeu algum ponto, deixe aqui nos comentários que eu vou responder. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal. Tchau!